Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue a nos envolver. Mais uma vez, estamos felizes de estarmos aqui reunidos, na casa de Francisco de Assis, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E quando nós pensamos nessa palavra continuidade, nos veio a lembrança Kardec. Kardec realmente um grande pedagogo, um grande professor, como nós sempre gostamos de falar. Ele aqui no Livro dos Espíritos, lá na introdução, no item 8, ele sempre, em todos os momentos, ele sempre procurou trazer o melhor para a gente e, além disso, de nos ensinar a estudar, a crescer, a desenvolver uma das nossas asas. Para nós atingirmos a nossa meta, que é a perfeição, nós precisamos desenvolver o conhecimento e o moral, não é isso? Nosso desenvolvimento moral, são as duas asas. E ele nos ajuda muito. Aí, nesse item 8, ele fala de 3 pontos importantes, gente. 3 pontos importantes. Porque, olha, essas duas asas que nós precisamos depende de cada um de nós. E, no caso do conhecimento, da intelectualidade, depende muito do estudo. Kardec, sabendo disso, lógico, ele nos orienta. Aí ele fala da continuidade, regularidade e recolhimento. Continuidade, ele nos explica, ele nos fala que é importante termos um estudo contínuo. Isso vale para qualquer ciência. E para a doutrina espírita, a ciência ou a filosofia, a ciência que estuda a alma, a nossa essência, ainda é muito mais importante. Então, ele fala dessa continuidade. Lógico, é bom quando a gente abre aleatoriamente o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a gente tem naquela lição um esclarecimento, fazemos uma reflexão, mas uma continuidade é importantíssimo. Aqui, no Livro dos Espíritos, ele fala que está contida toda a doutrina. Os outros livros, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, entra em aprofundamento em determinadas partes desse livro. O outro item, regularidade. É preciso a gente ter uma regularidade no estudo, porque se você estuda hoje e vai estudar daqui a 1 mês ou 2, você até esquece o que estudou, o que aprendeu. E o terceiro item, recolhimento. Quando a gente fala em recolhimento, às vezes a gente pensa, lógico que também é importante para alguns. Para mim mesmo é muito importante o recolhimento. Você ter aquele cantinho na sua casa que você gosta mais de estudar, seja no seu quarto, na sala, em um lugar exclusivamente um tipo de escritório, alguma coisa desse tipo. Mas nós estamos falando, Kardec está falando, principalmente do recolhimento mental, tá certo? Da gente se concentrar naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Aqui, hoje, com certeza, desde o momento que nós entramos aqui, que Sônia começou a falar, João continuou, até o momento agora que eu estou falando, com certeza, sejam sinceros para vocês mesmos, alguns deram uma viajada, foram até em casa, foram até a casa do filho, pensaram no que vão fazer amanhã, tem algum compromisso. Então, nesse momento que você sai mentalmente, você leva o seu pensamento para outro lugar, você esquece algumas palavras que foram faladas aqui e que, às vezes, é importante para aquela compreensão. Então, ainda nós somos, assim, vamos dizer, fáceis de sair desse recolhimento. Então, quando a gente se concentrar para estudar, seja qualquer outro assunto, qualquer outra ciência, e lógico que a ciência espírita não vai ficar fora disso, a gente tenha em mente de puxar. Eu estou aqui, pensei em outra coisa, não, eu preciso me concentrar, eu preciso aprender. Porque se você, por acaso, estiver lendo e ali do lado alguém falou, amanhã vai chover. Não, amanhã não vai chover, não. Disseram que vai fazer sol. Você não estava concentrado no que você estava lendo, no que você estava estudando. Então, é importante isso. Continuidade, regularidade, recolhimento. Aqui, hoje, nós estamos numa continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, uma regularidade, que é semanal, é toda semana, e o recolhimento, vamos trazer nosso pensamento para o estudo da noite. Um estudo importante, todas as perguntas desse livro vai
muito fundo em cada um de nós, porque está estudando, nos orientando para sermos pessoas de bem, para atingirmos a nossa meta, que é a meta da perfeição, e essa meta também é um processo, tá certo? A perfeição relativa, lógico, mas ela não é apenas uma meta, ela é um processo. A gente não vai andando e chegar um belo dia se tornar perfeito. Não, é nesse caminhar que nós vamos conquistando essa perfeição. Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 7, na parte 2 do Livro dos Espíritos, né? Lembrando que é dividido em 4 partes. Esse segundo livro é um livro onde nós vamos encontrar, gente, assim, a maior quantidade de esclarecimento sobre o mundo espiritual, tá certo? E ele é o que tem, inclusive, maior número de questões. Estamos no capítulo 7. Esse capítulo 7 ele tem 8 itens. Nós estudamos o primeiro e estamos no segundo, e hoje vamos fechar esse segundo item. No primeiro foi sobre o prelúdio, né, do retorno. E o segundo, que é o que nós estamos estudando, é a união da alma e do corpo e aborto. Que esse segundo item ele vai da questão 344 a 360. Já foi estudado até a 356, hoje nós vamos estudar da 357 a 360. E como nós falamos que é uma continuidade, tem momentos que nós estamos estudando algumas questões de hoje, mas precisamos nos reportar a questões anteriores e tem momentos até a questões posteriores, porque é um raciocínio lógico dentro da ciência, dentro dessa filosofia espírita. E Kardec tem uma metodologia, tá certo? Dentro do prelúdio do retorno, só dando um flashzinho do que foi estudado, em relação quando nós estamos lá no plano espiritual, tá certo? Estamos nos preparando, né, para voltar. Já fizemos todo o planejamento das provas, os nossos amigos espirituais, o anjo da guarda já nos orientou, e nós estamos assim, vamos dizer, pertinho de reencarnar, estamos ali já escolhendo o nosso corpo, a família que vamos nascer, a vida que vamos ter, as provas que vamos ter. Já fizemos muita coisa e estão ali bem perto. Então, a gente tem conhecimento mais ou menos dessa época? Sim, é o que a espiritualidade responde. E também estudamos nesse prelúdio que o espírito já é escolhido para aquele corpo que vai ser formado, tá certo? Para aquela concepção que vai acontecer, já é um espírito determinado. Não é ocorreu uma concepção aqui, aí coloca tal espírito aqui para reencarnar. Não é assim. Há todo um planejamento, tá certo? Então, vamos lá à nossa questão. A primeira questão, que é a 357, é uma pergunta curta, uma pergunta importante. Que consequências tem para o espírito o aborto? Kardec, ele sempre, em toda a sua obra, ele sempre faz aquela maneira de começar do geral para o restrito, tá certo? Vejam que aqui ele perguntou: que consequências tem para o espírito o aborto? Ele não fez referência nenhuma, tá certo? Que se fosse o aborto, por exemplo, provocado. Ele simplesmente falou em aborto. E como nós sabemos que o aborto, que na verdade a gente fala a palavra aborto, já está na linguagem nossa, no comum, inclusive desde daquela época, porque não seria, em determinados momentos, a palavra aborto, seria abortamento, né? Abortamento é o ato de abortar, e aborto é o produto desse abortamento. Então, aqui nessa pergunta, por exemplo, tem outras perguntas que Kardec usa a palavra abortamento. E a gente já se tornou assim tão corriqueiro para a gente que todo mundo entende. Então, tem momentos que era para eu falar abortamento, a gente fala aborto, mas não vai interferir no nosso entendimento, tá certo? Então, quando Kardec fala, como nós falamos, do geral, né? Ele começa sempre do geral para o restrito. E o abortamento é uma coisa que a gente pensa que é raro. Não, mas é muito comum, tá certo? Vocês sabiam que em cada 10 mulheres, 2 têm aborto? Tá certo? 2. Não é um aborto espontâneo, tá certo?
causado, na grande maioria, pela própria natureza. Mas vamos ver. Nós sabemos que um aborto espontâneo ele é aquele evento que resulta da perda do feto antes da 20ª semana de gestação, tá certo? É uma gestação interrompida naturalmente pelo próprio organismo da mulher. E em 80% dos casos desses abortamentos espontâneos, eles acontecem no primeiro trimestre de gravidez, tá certo? E nós temos, nos estudos cada vez mais detalhados, cada vez mais aprimorados, que as causas frequentes desse aborto espontâneo, a primeira grande causa, que inclusive a espiritualidade vai referir, já referiu em questão anterior, daqui a pouco nós lembramos essa questão, é por problemas nos cromossomos, tá certo? Por alterações genéticas que dariam origem a uma alteração muito grave. Então, a própria natureza já se encarrega de abortar, de eliminar aquele processo. São aquelas cerca de 50% ou até um pouco mais. Outras causas, algumas anormalidades nos órgãos reprodutores da mulher, no útero, no ovário, das trompas, tá certo? Um outro tanto da percentagem através das alterações hormonais, principalmente à base da progesterona, que é um hormônio que sustenta a gravidez. Infecções virais, né, e bacterianas, principalmente através das doenças sexualmente transmitidas, né? Tem outras doenças que poderiam provocar abortamento, mas essas doenças têm um índice assim, muito alto, uma causa muito alta de abortamentos espontâneos, como a sífilis, a gonorreia e outras. E outra questão importante é a alimentação e o estilo de vida da gestante. Principalmente a gestante que fuma, que bebe, que usa outras drogas, ela vai tendo um percentual bem maior assim, em termos da frequência de ter um abortamento espontâneo. A idade também da gestante entra em jogo. Quanto mais velha, maior a possibilidade de ter esses abortamentos espontâneos. E como nós falamos, inclusive que Kardec, né, fez algumas perguntas e a espiritualidade respondeu e concorda com essas causas mais frequentes desses abortamentos espontâneos. Nós temos lá na questão 346, que já foi estudada, que o espírito, ele pergunta lá, o espírito que escolheu um corpo, e esse corpo veio a morrer, né, antes de verificar o nascimento. Então, o que é que acontece? Aí a resposta é bem simples, ele diz que ele escolhe outro corpo. E ele pergunta, e qual a utilidade disso, ou qual a causa disso? E a espiritualidade responde que a maioria é pelas imperfeições da matéria. Justamente entra nessas alterações, principalmente das alterações dos cromossomos, que é em torno de 50% ou mais, tá certo? É por isso que nessa questão, a 357, que nós estamos estudando, a espiritualidade também deu uma resposta simples e direta. Kardec perguntou que consequências tem para o espírito o aborto. É uma existência nula a ser recomeçada, tá certo? Aquele corpo que estava em formação foi abortado, ele vai recomeçar, vai escolher recomeçar, né? No caso, escolher os pais novamente, ou às vezes, no geral, os mesmos. Apenas uma nova gestação, porque durante aquela houve algum problema e aquela matéria foi abortada. Na 358, agora aqui ele já vai mais restrito. Vejam a pergunta de Kardec, é bem mais direcionada. Ele diz o seguinte, o abortamento voluntário provocado, você quer abortar, certo? O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da gestação? É a pergunta de Kardec. O abortamento voluntário é um crime, qualquer época, né, que esteja da gestação? É uma pergunta que nós precisamos fazer alguns comentários em relação, apesar da nossa conversa não ser diretamente sobre abortamento, que teria muita coisa para ser falada, mas nós precisamos comentar algumas coisas, já que ele
está perguntando sobre o abortamento voluntário. E sempre que nós temos oportunidade, gente, é bom falar desse abortamento voluntário, desse abortamento provocado, tá certo? Tanto no que diz dentro da lei de Deus, dentro da lei do homem. Nós vimos em questões anteriores uma coisa muito importante. É uma pergunta que Kardec fez, em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento a alma se une ao corpo? E foi respondido que é no momento da concepção. No momento em que o espermatozoide penetra no óvulo, no momento da concepção, ali também o espírito designado para aquele corpo, ele se une, começa a ter uma ligação fluídica mais de perto com aquela matéria, tá certo? E ele continua dizendo, a união começa na concepção, eu vou ler na íntegra aqui a resposta, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, vejamos, nós, espiritualistas, que naquele material genético, naquele momento daquela concepção, não tem apenas matéria, mas tem também um espírito. A nossa responsabilidade, o nosso pensamento não vai ficar, nós não somos apenas matéria, somos espírito. E, logicamente, que dentro desse contexto, né, dessa concepção, há várias teorias em relação quando começa a vida. Algumas teorias acham que é na 24ª semana, outra na 4ª semana, outro quando começa a bater o coração, mas há aquela grande corrente também, e é evidente que fala sobre o momento da fecundação, porque a partir do momento que uma célula masculina se encontra com a célula feminina, gente, ali vai ser formado um ser humano. Se a gente deixar aquilo correr, e se aquilo correr normalmente, naturalmente, em torno de 270 dias, nós teremos um ser humano completo. Tá certo? É muito uma correria, vamos dizer assim, das células, elas se reproduzem de maneira assim, uma velocidade até assustadora, e que os cientistas, lógico, até hoje eles não conseguiram saber por quê, né? São células iguais e que, de repente, cada uma começa a se dedicar, uma a formar o sistema respiratório, o outro o sistema circulatório, o sistema urinário e assim por diante. E, no final, termina cada uma assumindo o seu trabalho em determinado sistema. Então, como acontece isso, por que acontece isso, ninguém sabe explicar. Tá certo? É a obra de Deus aí, né? Então, esse abortamento, quando nós falamos voluntário, ele tem consequências, né? Ele tem várias consequências. Tem consequências físicas, tem consequências psicológicas, tem consequências espirituais. As consequências físicas, a medicina, né, ela já está bem assim esclarecida em relação há várias alterações. Vamos citar apenas algumas, como a laceração do útero, né, do colo do útero, em determinados momentos, determinados métodos de abortamento. Perfuração do útero, né, endometrite, hemorragias, morte. Né? As alterações psicológicas. As alterações psicológicas, elas são, vamos dizer assim, as mais difíceis de serem evitadas. As físicas, pela tecnologia, pelas coisas, aí pode ter até uma assistência muito boa e, de repente, não ter tanta consequência física, mas a psicológica, depressão, angústia, sentimento de culpa, insônia, conflitos no relacionamento, medo. E isso, gente, a gente vê com frequência. E essas consequências psicológicas, gente, não é só para a mãe, não, viu? É para o pai, para o avô, para o tio, para todas as pessoas, para os médicos, para quem estiver envolvido nesse processo. Não vamos entrar em muito detalhe, né? E espirituais, nós somos espiritualistas, então, logicamente, também pensamos nas consequências desse abortamento, como ideias de suicídio e obsessões. Então, vamos ler aqui a pergunta e a resposta, 358. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus.
Eu achei fabulosa essa frase. Sabe por quê? Porque ele incluiu todos nós. Não é verdade? Não é todos nós que por um acaso estivemos envolvidos em um abortamento, não. Não. É todos nós, literalmente. Tudo que Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje não é seletivo. Não é para A, nem B, nem C. É para todos. Amai os vossos inimigos, a cada um segundo vossas obras. Há crime sempre. Crime, violação, pecado, são sinônimos. Sempre que transgredis a lei de Deus. Lembra das leis de Deus, dos 10 mandamentos? Não matar, não roubar, honrar pai e mãe? Então, todas as vezes que a gente transgride uma lei de Deus, nós estamos dentro dessa frase. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, no caso ele voltou aqui ao ponto específico, né? Uma mãe ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que terá a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. É uma oportunidade que nós estamos tirando daquela criança, tá certo? A gente precisa refletir sobre isso. Agora vamos para a questão 359. No caso em que a vida da mãe, né, estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança e salvar a mãe? A resposta é bem prática, bem óbvia, bem clara, que todos nós que temos vamos dizer assim, um pouquinho, né, de justiça, de discernimento, a gente diz, não, é preferível sacrificar o que não existe ainda, no termos ainda não está aqui materializado, encarnado no nosso mundo, ao ser que já existe. Aquela mãe, inclusive, tá certo? Ela pode se recuperar e dar oportunidade àquele mesmo espírito de voltar através do seu corpo. Ela pode ter tido ter feito um abortamento ou ter tido um abortamento por conta de alguma irregularidade no seu organismo e ela vai ter outra chance, tá certo? Ela vai ter outra chance. Quer dizer, se está em perigo a sua vida, logicamente vamos salvar a vida dessa mãe e com certeza a espiritualidade vai se encarregar de dar uma outra oportunidade a esse espírito reencarnante. Então, a resposta é essa. É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que já existe. E antes que a gente leia a última questão, que é a 360, que é bem interessante, eu achei assim maravilhosa. Eu lembrei agora que na ciência, né, é bem esclarecido isso, se vocês colocarem lá no Google, vocês vão verem, que o feto, né, ele é um corpo estranho à mulher, porque às vezes a mulher tem aquela noção de que o feto, né, pertence ao corpo dela. Não, é um material genético diferente do seu. Ele é um corpo estranho. E a coisa mais linda, gente, é você ver a luta, o trabalho que aquele ser que está começando, ele vai liberar certas substâncias, que vão impedir, que vão evitar que o corpo da mãe expulse. Porque vocês sabem que constantemente está entrando no nosso organismo corpos estranhos, vírus, bactérias e outros elementos. E é uma luta constante, a gente coloca eles para fora, destrói isso através das nossas defesas, dos nossos glóbulos brancos e assim por diante. E essa gestação, quando você fica grávida, aquilo ali é um corpo estranho. E é um corpo estranho literalmente, né? Porque ele tem 50% da carga genética da mãe, mas tem 50% da carga genética do pai. Então, ele tem elementos químicos, elementos genéticos que não pertencem à mãe. Então, ele tem que trabalhar, ele tem que lutar por aquela existência, para desenvolver, tá certo? Então, o fato de estarmos aqui, hoje encarnados, é uma coisa assim, muito trabalhosa, muita coisa ao redor, espiritual, material, nos ajudando, colaborando. Então, que a gente aproveite bem essa encarnação, tá certo? Todos os momentos. A nossa vida é muito curta, né? Aqui na Terra, aqui na escola. Então, vamos aproveitar todos os dias os ensinamentos que recebemos. Então, vamos aqui para 360. Veja só a pergunta de Kardec.
para fechar esse item. Ele perguntou: é racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Tá certo? Uma criança que nasceu morta. Ele aqui não interessa, tá certo? Vamos pensar na criança que nasceu morta. Não é a gente falou até aqui de abortamento, para a gente não pensar que é aquela criança resultado de um abortamento. Não, um parto prematuro, alguma coisa. A criança nasceu morta. Será que é racional a gente tratar, a gente ter uma atenção com esse feto, com o mesmo respeito, com a mesma atenção que teria com a criança que tivesse vivido? Aí eu fui, achei muito interessante, aí eu digo, eu vou também no direito, né? Porque Deus fala uma coisa, a gente já espera que ele vá dizer que tenha respeito, né? Aí eu vou pensar, e nós, humanos, né? Ainda espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Vamos ver se nós temos uma essência boa. Nós somos de Deus. Deus, causa primária de todas as coisas, gente. Então, nós temos uma essência do bem, uma essência da bondade. Nós somos pessoas boas. Não somos espíritos bons ainda, mas somos pessoas boas. Então, vamos ver o que é que... Eu não sou da área de direito, não, tá certo? Mas eu peguei apenas alguns lances assim que eu achei bem interessante. Tem lá no artigo 2º, né, do direito civil, ele diz o seguinte, que a personalidade civil da pessoa, que a gente tem uma personalidade jurídica, né? Nós temos direito, temos deveres, né? Temos uma personalidade jurídica. Ele diz que a personalidade civil da pessoa, ela começa com o nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, veja só, uma personalidade civil a gente só tem quando nasce com vida. Isso é a corrente que diz aqui, porque a gente vai ver que tem alguns que pensam diferente. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Nascituro significa aquele entezinho que ainda está no ventre da mãe. Tá certo? Que ainda está no ventre da mãe. Desde a concepção, ele está ali, ele não nasceu ainda, é o nascituro. Então, esse direito do nascituro, quando ele já disse ali que a lei põe a salvo, para entendermos, então, esse direito, precisamos compreender duas teorias. Existem duas teorias, que é a teoria natalista e a concepcionista. Aí, pelo nome, já dá para a gente deduzir. Natalista é aquela que diz que a personalidade civil somente adquire após o nascimento com vida, tá certo? Então, o nascituro, ele teria a personalidade só quando nascesse com vida. E a concepcionista, a gente lembra de concepção, para essa corrente, o nascituro adquire personalidade jurídica, civil, desde a concepção, tá certo? Então, o nascituro teria os seus direitos desde a concepção. E quais são esses direitos? Tá certo? Os direitos do nascituro desde a concepção. Está lá no artigo 2º do Código Civil. São vários direitos, gente. Direito à vida, à filiação, saúde através do pré-natal, integridade física, ser contemplado com doações, alimentos gravídicos, que é dado através da mãe, a receber, eu achei fabuloso isso, a receber seguro DPVAT. Seguro DPVAT é a mãe tem uma gestante, está, por exemplo, num carro. Houve um acidente e, através de um traumatismo, aquele feto veio a falecer. Muitos vão ter direito, em alguns casos, vão ter direito a um seguro para essa vida que foi perdida, que foi eliminada. Tá certo? E veja mais que direito ele tem. Direito a danos morais, em alguns casos. Não é interessante? Eu não sabia que tinha esses direitos. Isso aí, inclusive, eu perguntei, conversei com alguns advogados, e ele disse que não é difícil de ganhar essas causas, não. Esses direitos, tanto moral quanto esse seguro DPVAT, quando a criança morre por conta de um acidente, de alguma coisa que aconteceu. E é interessante, gente, veja só, os embriões concebidos in vitro também gozam dos mesmos direitos que o nascituro. Não é interessante? Vejam a essência de bondade na construção
dessas leis, desses direitos. Logicamente que nós, ao caminho, ainda nos atropelamos muito nessas condutas, né? Mas vocês vejam que a gente tem uma essência. O nosso Criador, Deus, bondade infinita, né? Então, nós viemos dele, somos criações dele. E outra coisa que eu não sabia, que eu achei mais interessante também. Você sabia que o natimorto é aquela criança que nasceu morta, tem direitos assegurados? Tem direitos assegurados. Tem direito ao nome na certidão, é uma certidão especial de criança natimorto. Tem direito a um túmulo e tem direito à imagem, o respeito à sua Constituição. Eu achei muito interessante. Então, veja, no abortamento voluntário, quanto de direito nós estamos tirando daquela criança. Em primeiro lugar, o seu bem maior, que é a vida, tá certo? E todos os outros direitos. E ele, como natimorto, vocês acham? Tem vários países que é permitido a retirada da criança na 29ª semana, 39ª semana. Vocês acham que eles vão dar um nome, vai dar um túmulo a essa criança? Não vai. Eles tiram até esse direito, mesmo ele depois de morto. Quer dizer, não dá direito nenhum. Que nós, homens, foi quem construímos esses direitos. E nós mesmos violamos esses direitos. Então, que a gente possa refletir sobre isso, principalmente nós, cristãos, espíritas, evangélicos, católicos, cristãos, seguidores do Cristo. Tá certo? Vamos lembrar dos mandamentos de Deus, né? Aqueles 10 mandamentos que Moisés falou: não matar, não roubar, não é isso? Não desejar as coisas do próximo. E para encerrar, tá certo? Nós vamos ler aqui a questão. Novamente, vamos repetir a pergunta. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? E a resposta: vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para julgá-lo. Nós sabemos, gente, que o nosso Brasil, a tecnologia dentro da medicina, nós conseguimos, e somos referência, inclusive, no IMIP, né, das mamães cangurus, dos papais cangurus, de crianças com 22 semanas de gestação estarem contando a história, estarem vivendo. Tem até um caso de uma amiga nossa, ela, inclusive, é médica, um marido médico também, o marido até faleceu, e, na época, isso há bem uns, 30 anos atrás, ela casou e ela teve, antes de completar, ela teve um prematuro, bem prematuro mesmo, nasceu com em torno de 6 meses de gestação, e naquela época, imagine, ela casou, aquele casamentão, filha de uma pessoa importante aqui. Então, todo mundo ficou naquele cochicho, né? Casou grávida, né? Porque fazia só 7 meses que ela tinha casado, mas quando ia lá visitar, via que era um bebê bem pequenininho, você não podia nem, só olhava de longe, porque tinha todo aquele aparato, toda aquela coisa, e hoje é uma criança, uma adulta, uma pessoa já madura, normal, como outra qualquer, tá certo? Então, a gente vê no mundo muitas crianças com 21 semanas, com toda a assistência que tem da tecnologia, conseguimos mantê-las vivas. Então, que a gente pense nisso, para a gente não violar os direitos desse ser que vem. Então, vamos lá. Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas, por vontade do Criador. Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para julgá-lo. Mas dentro de todo esse contexto, gente, de todo esse contexto, vejam que coisa maravilhosa. Eu tenho uma cena aqui que valia a pena vocês verem, porque fala. Será que podia virar aqui para eles verem? Que acho que dá para ver, só levantar aqui. Uma imagem, às vezes, vale
por 1000 palavras. Então, dá para ver Jesus aqui, com a adúltera, escrevendo na areia, o único momento que Jesus escreveu, viu, gente? E aqui os homens, os velhos, os moços, tudo ao redor, quando ele diz o quê? Lembram da frase que ele escreveu? Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é verdade? Então, nenhum de nós, em todos os momentos que nós transgredimos a lei de Deus, a gente não vai atirar pedra, porque nós estamos do mesmo jeito. Então, o que é que a gente precisa? Se esforçar, desenvolver para vivermos as leis de Deus, que um dia vamos conseguir. Vamos ser espíritos perfeitos como Jesus. Então, lembrando que o Mestre, Jesus, sempre nos ensinou, Deus sempre nos dá nova oportunidade. E estamos aqui nessa encarnação que a gente aproveite de verdade, tá certo? Todos os momentos. Que a paz de Jesus continue a nos envolver.